Senhoras e senhores, o que eu vou mostrar para vocês beira a insanidade, beira a loucura. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, não é no Brasil, mas claro, tudo que acontece fora do Brasil, mais cedo ou mais tarde, tende a chegar no Brasil. E senhores, se vocês souberem o que estão colocando dentro dos alimentos, como que eles estão contaminando os alimentos, você cairia para trás. Eu sempre falo para vocês aqui, os países de primeiro mundo sempre dão o exemplo. Toda desgraça começa com eles. A Alemanha é o berço da ideologia de gênero. A Espanha está no mesmo patamar. Então tudo caminha para o mundo catastrófico. E não tem país que você consiga se cuidar. Ah, eu vou para a Rússia porque o Putin ele é conservador. Nunca foi conservador. Ele usa a pauta conservadora para angariar fiéis. O comunismo não tem lado conservador na história. É sempre o caos. Não se engane, tá? Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando eu falo para vocês, vocês precisam plantar os seus próprios alimentos, é por conta de uma coisa como essa, ó. Isso aqui, tá? Está acontecendo na Europa. E olha que coisa maravilhosa. O cara pega um abacate. Primeira coisa no abacate. O caroço do abacate é maior do que o próprio abacate, né? Os alimentos estão ficando cada vez menores e mais caros. O que eles querem, o que essas pessoas querem, é que fruta, legume e verdura se torne extremamente caro. Eles querem que você coma ração. E muitas vezes essa ração vai ter restos de seres humanos que faleceram. Não duvide, meu irmão. Não duvide. Porque a intenção das trevas é te subjugar, te escravizar e te destruir. Não duvide. Aí ele vai vir aqui, vai tentar arrancar o caroço, tá? Eu vou avançar um pouco aqui, porque vai ficar nesse caroço aqui um maior tempão. E aí ele arranca o caroço, ó. Olha só, ele arranca o caroço. E aí você fala, beleza, né? É um alimento comum, simples. Aí ele pega uma folha de papel, ok? Coloca a folha de papel no chão e começa. Repare bem que esse caroço ele tá meio amarronzado, meio escurecido aqui nessa região, ó. Repare bem como que tá meio escurecido aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, meio que tá escurecido aqui. Isso não é característico de um caroço de abacate, tá? Não é característico. Ele pega uma faca e começa a despenhar. Veja o que tá saindo. Veja essas bolinhas pretas aqui. Olha só. Olha, primeiro que o caroço é um pouco estranho, né? Esse caroço de abacate é um pouco estranho. Mas veja só. Veja só. Olha lá. Ele vai cortar aqui agora. Com a faca lá, ó. Com a faca. Ele vai pegar um pedaço de papel. E vai colocar lá, ó. Olha lá. Ah, mas o caroço tem semente. Isso não é semente de abacate. A semente do abacate é a própria semente que o cara tá na mão. Se você nunca pegou num abacate, a semente do abacate é grande. Então o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? De duas uma, meu irmão. De duas uma. Ou aquilo ali é uma coisa que é proibido de falar aqui no YouTube, né? A gente não pode falar a palavra, mas tem a ver com nanotecnologia e extermínio em massa. Ou isso aí é algum tipo de parasita, alguma coisa. Eu voto na primeira opção. Que não pode nem falar a palavra aqui. Olha que coisa bizarra, meu irmão. Ó, olha lá.
Ó, ainda ficou meio que azulado ainda. Sério. Quando eu falo pra vocês, eu tive em Portugal 2 vezes, na Itália eu tive 2 vezes também. E vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês. Os alimentos presentes na Europa, eles não são saudáveis. As frutas, legumes e verduras não são saudáveis. Não é como no Brasil. No Brasil já não é tão saudável, né? O bom mesmo é aquele que vem da roça. Mas quando você pega para comprar no supermercado, você se pergunta, como é que esse alimento chegou no lugar que está fazendo menos 16 graus? Como é que esse alimento conseguiu atravessar o oceano, veio a navio, porque é mais barato o frete, e depois teve que ser translocado? O que acontece, meus irmãos, e eu vou deixar isso bem claro para vocês aqui, é que além desses alimentos serem modificados, eles são totalmente prejudiciais. A única maneira de sobreviver é você plantar o seu próprio alimento. E sempre procurando sementes e alimentos originais. Eu não posso falar a palavra aqui, porque a palavra ela vai remeter uma coisa errada. Mas sempre procurando alimentos originais. Agora, olha que coisa bizarra. Sério, eu não sei o que é isso. Francamente, eu não sei. Mas dentro de um caroço de abacate é um pouco estranho. E eu acho estranho também. Pô, o abacate, olha. Caroço maior do que abacate lá dentro. E fruta na Europa é uma coisa extremamente cara. Vocês não têm noção do preço que é a fruta na Europa. Eu acho, estou apenas devandando sobre o assunto aqui. Parece que essas coisas pretas, parece que quando o cara passa a faca com força, ela meio que explode e fica essa gosma azul. O que eu acho? Eu acho que isso aí pode ser agrotóxico também. Existe a possibilidade que seja. Se for, meu irmão, tá pesadíssimo. As pessoas elas não perceberam, e é importante a gente falar sobre isso. As pessoas não perceberam como que o ser humano está sendo eliminado da Terra. Por todos os lados, seja por política, seja por grupos sociais, seja pelo céu, com aqueles rastros no céu, químicos, seja nos alimentos, seja em tudo quanto é canto. Existe uma grande agenda hegemônica para fazer com que 90% da humanidade morra em 10 anos. E os caras estão fazendo de tudo. Eles atacam por todos os lados. Eles atacam nos alimentos, atacam na gestão pública, na política, para aumentar o preço e fazer com que as pessoas se degladiem por comida. Eles fazem de tudo, porque eles querem reduzir a população ao máximo. É uma agenda satânica, meu irmão. Esses são tipos de pessoas que jamais irão merecer a salvação. Agora, eu digo para vocês, enquanto ainda é possível, você compra um abacate, você consegue plantar o abacate, a plantação em vaso de abacate, de amora, de tudo quanto é coisa, você consegue plantar em abundância. Existem técnicas de plantação que em 1 ano, 2 anos no máximo, você está colhendo fruto a perder de vista. Então, o que eu digo para cada um de vocês, que eu acho que é extremamente importante, extremamente relevante, é que vocês têm que começar a terem os seus próprios alimentos, a plantarem os seus próprios alimentos. Não depender do governo para se alimentar. Isso é um ponto principal. Vocês precisam de água em abundância, que não seja fluoretada. Precisam de alimentos em abundância. Uma região inóspita, sem pessoas por perto. Porque o ser humano é problema, acredite, o ser humano é problema. E com base em tudo isso, se armar também, porque no meio do mato você precisa. E aí sim, você estabelecer ali um perímetro de sobrevivência. Pode ser que você me chame de doido. Você, esse cara aí é doido. Ele fala sempre umas coisas meio malucas. Mas daqui a 10 anos, você vai entender o que eu tô falando. Daqui a 10 anos, meu irmão, já não vai ter mais rede social.
Os caras vão ter censurado tudo. Vai estar morrendo gente aos prantos. A tirania vai estar absurdamente grande. Vai ser impossível do pobre comprar qualquer coisa. Então você tem que se preparar agora. Eu tô cantando a música para você no começo. Ó, tem tempo. Dá tempo de você empreender. Dá tempo de você correr atrás. Dá tempo de você se planejar. A partir de 2030 a coisa fica um pouco complicada. Não vai ser impossível, mas vai ficar complicada. E aí nós temos 2033, que é o ano dos 120 jubileus, né? Mas também, indiferente disso, a coisa vai ficar sinistra. Então, conselho que eu dou de pai para filho, seja empreendedor. Ganhe dinheiro, porque para você comprar um terreno, um sítio, é muito mais caro que um apartamento, que uma casa na cidade. Convencionalmente você não consegue comprar, tá? Você não consegue financiar pela Caixa. Então você vai ter que ser um ponto fora da curva. Ponto fora da curva somente ser empreendedor. E comece a ser autossustentável. O que é autossustentável? Painel solar, água em abundância de nascente, plantar fruta, legume, verdura, criar galinha, criar pato, criar coelho. É isso, meu irmão. Sabe? Fazer com que as coisas funcionem. Porque a coisa, ela beira a insanidade. Nós não sabemos o que está aqui dentro, mas beira completamente a insanidade. Sem brincadeira. Pessoal, próxima semana agora vai abrir as turmas do conteúdo premium. Esse é o primeiro link na descrição. Você vai participar dessa página aqui, onde você vai ser avisado quando abrirem as vagas. E tem inúmeros casos de sucesso. Se eu fosse vocês, eu participava. Porque o conteúdo premium, ele transforma a vida de cada aluno. Primeiro que vocês vão ter o meu contato pessoal. Vocês vão ter o meu contato pessoal durante 3 anos. São 1050 dias de suporte. Eu entendo que empreendedorismo é uma coisa que demora. Tem aluno meu que demora 2 anos para ter sucesso. Tem aluno meu que demora 3 anos. Tem aluno meu que demora 6 meses. Varia de aluno para aluno. E eu repasso toda a minha experiência de Mercado Livre, minha experiência de marketing digital, minha experiência de Bitcoin. Eu repasso tudo aquilo que eu aprendi e que eu obtive sucesso financeiro, eu repasso para os meus alunos. Então, se você quiser participar, vai abrir as vagas, acredito que mês que vem, no início do mês, e você vai ser avisado por aqui. Se eu fosse você, eu participava, tá bom? Vale cada centavo, tá bom? Fique na paz.